Fala pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos começar aqui um vídeo bem legal, um vídeo que foi uma sugestão também de um dos nossos ouvintes lá no nosso podcast. A gente estava falando de quadrinhos Bonelli, para variar, né? É algo que eu falo bastante nos nossos bate-papos lá. Eu sou apaixonado pelos quadrinhos Bonelli. Para quem não sabe o que são quadrinhos Bonelli, Bonelli é o nome de uma editora italiana que produz quadrinhos dos mais variados estilos e que no Brasil essa editora se tornou muito conhecida e muito famosa por causa de um personagem chamado Tex, que é o personagem do Velho Oeste, né? Um personagem, é um ranger, né? As histórias do Tex se passam no Velho Oeste. E aí, com a chegada do Tex nos anos 70 no Brasil, outros personagens vieram para o Brasil, da Bonelli, através de diversas editoras. Eu não vou entrar aqui, né, nessa parte da história, porque senão o vídeo vai ficar longo, mas eu vou agora fazer o top 5 personagens da Bonelli que eu considero serem assim os meus preferidos, e creio que de muita gente também vai concordar. Se você discorda desse top 5, não tem problema, é só a minha opinião, certo? Mas você pode comentar aí embaixo também. Poxa, Ivan, eu achei que podia entrar o personagem tal, o personagem Y, o personagem X ou Y, enfim. Então vamos lá, esse aqui é o meu top 5, tá bom? É só pra gente finalizar o que foi comentado nesse podcast e comentar, fazer um comentário muito rápido, muito superficial sobre cada um deles. O primeiro, obviamente, eu escolhi é o Tex, né? Acabei de falar aqui que foi ele o responsável pela chegada da Bonelli ao Brasil, e é o primeiro personagem que eu vou citar aqui. O Tex, para quem não conhece nada, nunca ouviu falar, eu acho difícil alguém que assiste meu canal nunca ouviu falar de Tex. Tem até um cartaz aqui do Tex ó, na minha porta. Para quem nunca ouviu falar no Tex, o Tex ele é o típico personagem do Velho Oeste, e as aventuras dele se passam obviamente no passado, né? E ali nos Estados Unidos, na região oeste, obviamente, mas também existem aventuras do Tex até na América do Sul, é verdade, existem aventuras do Tex até na América do Sul, e também tem histórias do Tex que se passam no lado leste dos Estados Unidos, né? É muito rica a história desse personagem, muito rica mesmo, e qualquer coisa que eu falar aqui vai ser muito pouco o que ele merece de menções, de citações, de elogios. A história do Tex é realmente muito rica. Se você não conhece, não espera um minuto, vai para a banca. É o personagem, olha só, é o personagem publicado no Brasil que mais tem publicações em bancas de revista atualmente. Não só agora, mas já é de muito tempo que isso vem acontecendo. O Tex é realmente um personagem incrível. As histórias do Tex são de primeiríssima qualidade. Eu peguei uma revista qualquer, mas acabei pegando aqui a primeira história do Tex, né, para mostrar para vocês, né? Chama-se O Totem Misterioso. Isso aqui foi publicado lá na Itália, se eu não me engano, em 1948 ou 1949. Peguei essa aqui para começar o nosso top 5, tá? Vamos lá para o segundo personagem que eu vou colocar nesse top 5, é o Zagor. E também é o segundo personagem da Bonelli que eu fiquei conhecendo, né, na minha infância. Eu conheci o Tex e em seguida conheci o Zagor. O Zagor, as histórias do Zagor se passam também mais ou menos, tá? Na mesma época das histórias do Tex. Só que o Zagor, ele vive numa floresta fictícia que fica mais ou menos para o leste dos Estados Unidos e mais ao norte. É um negócio um pouco difícil de explicar, mas é mais ou menos isso que vocês conseguiram captar. E o Zagor tem um amigo, né, que é o Chico. E as histórias do Zagor, assim, são fantásticas. Elas misturam Velho Oeste com feitiçaria, com magia. É um negócio, assim, sensacional, cara. Eu gosto muito do Zagor. Eu acho que ele é um personagem que, inclusive, que ele merece mais destaque. Eu esqueci de falar o nome da floresta onde se passam as histórias do Zagor. Ela chama-se Darkwood, tá? Isso era muito importante
que seja dito, tá bom? E o Tex, conforme eu disse, estreou na Itália no final dos anos 40, mas o Zagor só foi estrear nos anos de 1960, lá no início da década de 60, certo? E é isso, o Zagor aqui é a minha segunda indicação de quadrinho Bonelli, do Top 5 ele é o número 2 aqui eu colocaria, tá? Agora eu vou para a terceira indicação desse Top 5, que é o Mr. No. É exatamente isso, é o Mr. No. O Mr. No, falando aqui bem superficialmente sobre o personagem, para quem não conhece, é um piloto americano, certo? Mas que as aventuras dele se passam no Brasil. Ele veio para o Brasil e as histórias dele se passam, por exemplo, como essa revista aqui, na Bahia, mas tem muita história na Amazônia, tem muita história no Pantanal, enfim, o Mr. No é um personagem fantástico. Eu conheci o Mr. No através da editora Noblé, eu chamava de Noblette quando eu era criança, e eu conheci o Mr. No nessa época, no início da década de 90, quando a Noblé republicou. Eu fui saber depois, né, através da internet, que o Mr. No já havia sido publicado no Brasil nos anos 70, mas eu fui conhecer o Mr. No nos anos 80, tá bom? Então é isso, o personagem também lá da Itália, porém, nas histórias é um americano, que as histórias se passam no Brasil, tá? Já situei vocês aí, dois que se passam no Brasil, um americano, mas que se passa... Aliás, desculpa, dois que se passam nos Estados Unidos, um americano que se passa no Brasil, e agora a gente vai para o quarto personagem da minha lista, que é justamente o Dylan Dog, certo? O Dylan Dog, as histórias dele se passam na Inglaterra, mais especificamente em Londres, e o Dylan Dog, ele leva a alcunha, né, se é assim que eu posso falar, de o detetive do pesadelo. Então só com essa introdução você já pode imaginar do que se tratam as histórias do Dylan Dog. Tem muito mistério, tem muita coisa envolvendo, tem muita coisa mística, mexe muito com coisa de espíritos, coisas que a nossa mente não compreende, e o Dylan Dog é realmente um personagem fantástico. Eu adoro as histórias do Dylan Dog. Agora sim, uma coisa importante a ser dita: esses três personagens aqui que eu citei, o Mr. No, o Zagor e o Tex, eu conheci na minha infância, certo? Já o Dylan Dog, eu só fui conhecer mesmo na minha vida adulta. Inclusive, fiquei muito surpreso por não conhecer antes, né? Aí depois eu fui saber que o Dylan Dog não foi publicado no Brasil na mesma época que ele foi publicado na Itália e tudo mais. Então isso aí acabou explicando muita coisa. Se eu não me engano, na Itália o Dylan Dog chegou nos anos 80, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí embaixo, tá bom? Mas eu só fui conhecer realmente o Dylan Dog já para cá, para a década de 2000, 2010, certo? Essa aqui seria a minha quarta indicação. E a quinta e última indicação e citação, menção aqui sobre esses 5 personagens Bonelli é o não menos importante, Mágico Vento. Aquele personagem que todo mundo pensa que é um índio, mas ele não é um índio. Na verdade, o Mágico Vento, ele é o nome que o soldado Ned Ellis ganhou dos índios lá nos Estados Unidos, depois de ter sofrido uma explosão num comboio militar que ele viajava, né? E um fragmento de metal no cérebro dele, olha só que viagem, apagou a memória e deu um poder da visão, né? Ele conseguia ver diferente do um ser humano normal, ele conseguia enxergar as coisas de uma forma diferente. E as histórias do Mágico Vento também se passam nos Estados Unidos, e nos tempos passados, obviamente. E o Mágico Vento é um personagem que eu fui conhecer também já dos anos 2000 para cá. Não é um personagem da minha infância, mas que eu me apaixonei por as histórias desse cara. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eu já mostrei aqui no canal outras vezes o Mágico Vento, mas se você está assistindo aqui pela primeira vez... E olha só, né? Eu falei que ele é um soldado, mas ele tem realmente uma aparência indígena, né? Enfim, esse aqui é o meu último do Top 5, tá bom, pessoal? Mágico Vento, Dylan Dog, Mr. No, Zagor e Tex. Estas são as minhas indicações para
quem quer conhecer personagens da editora italiana Bonelli, tá bom? Eu que já estive na Itália, eu pude ver o quanto esses personagens lá são populares, é impressionante. É coisa de louco, assim. Pra onde você vai, tem uma banca de revista, tem lá os Águas na frente, tem o Mister No, tem muitos outros personagens da Bonelli. Se eu fosse fazer um vídeo falando de todos aqui, esse vídeo não ia acabar hoje. Mas eu citei aqui esses 5, que são 5 personagens preferidos Bonelli, do Ivan Davis, tá? Esses 3 aqui marcaram minha infância e esses 2 eu conheci já na fase adulta, tá bom? Pessoal, vídeo simples, rápido, bate-papo gostoso aqui sobre quadrinhos italianos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam ou concordam, escrevam embaixo, comentem, tá bom? Um grande abraço, me sigam lá no Instagram, @DJ Ivan Davis. Eu vou ficando por aqui. Esse é o canal do Projeto PEC, um selo de entretenimento criado por mim para as mais variadas ações voltadas a esse mundo de entretenimento, cultura pop. Eu já coloquei também nesse pacote viagem, tem muito vídeo sobre viagem aqui, sobre o meu trabalho de DJ também. Enfim, é um canal de variedade de entretenimento que eu tenho certeza que você vai gostar, caso você esteja chegando agora aqui pela primeira vez, tá bom? Aproveito e peço para você se inscrever. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!